O Ministério do Trabalho publicou na semana passada a nova lista suja do trabalho escravo no Brasil. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IDJF. Comento sobre a escravidão contemporânea em diálogo com a filosofia espírita. A lista suja do trabalho escravo inclui nomes responsabilizados em fiscalização após os empregadores se defenderem administrativamente em primeira e segunda instâncias. Os empregadores, que são pessoas físicas e jurídicas, permanecem a princípio por 2 anos nessa lista. No entanto, caso queiram fazer um acordo com o governo, eles podem ter o seu nome suspenso, desde que cumpram uma série de exigências trabalhistas e sociais. Nessa última lista, os destaques estão para 3 setores: do café, da construção civil e do carvão. No entanto, esse problema atinge várias outras categorias e modalidades de trabalho. O Brasil publica periodicamente essa lista porque o país é signatário de uma série de acordos internacionais de combate ao trabalho em situação análoga à da escravidão. Isso mostra o quanto que o problema do abuso no mundo do trabalho permanece na organização social e econômica atualmente. Não existe a escravidão no modelo clássico do colonialismo, onde havia um direito de propriedade legalizado e uma população-alvo específica submetido a uma outra população. Os negros africanos foram as pessoas escravizadas. A doutrina espírita, já na época de Kardec, se posicionou contrária a essa prática, muito embora ela ainda acontecesse e fosse legalizada em vários locais do mundo, inclusive no Brasil. Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão, pouco a pouco, todos os abusos. Muito embora a escravidão não exista mais legalmente nos moldes do colonialismo europeu, ainda assim nós sentimos as consequências dessa prática nefasta até os dias de hoje na organização social e no mundo laboral. O Brasil é um exemplo forte das consequências dramáticas e das dimensões enormes que esse problema assume como um legado no nosso país. Consultando o Código Penal Brasileiro, no seu artigo 149, encontramos ali a definição de escravidão contemporânea, que é baseada em 4 condições. Primeira, o trabalho forçado. O indivíduo é cerceado no seu direito de ir e vir, não consegue se desvincular do seu patrão, que muitas vezes vai lhe recolher os documentos, incluindo a carteira de trabalho. Segunda condição, a servidão por dívida. O indivíduo é afogado em dívidas fraudulentas, sendo obrigado a comprar, por exemplo, em armazéns ou instituições que já são do patrão, uma dívida que só cresce, que ele nunca tem condições de pagar, que vão lhe corroendo, inclusive, o pouco que ele ganha quando ganha alguma coisa. Terceira condição, ele trabalhar em condições degradantes. Se nós consultarmos as reportagens, as matérias, a gente vai ver os alojamentos que são absolutamente precários, a ausência das condições mínimas sanitárias e de alimentação decente e por aí vai. E a quarta condição, que é a jornada exaustiva, pessoas que trabalham 10, 12, 14 horas por dia, todos os dias da semana, sem um dia de descanso, sem férias e por aí vai. Nós temos vários exemplos no nosso país. Nesse ponto em particular, sobre a jornada exaustiva, o Espiritismo já apontava esse problema na época de Kardec. Que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus subalternos porque ele transgride a lei de Deus.
Esse é um tópico que merece uma reflexão muito séria da nossa parte. Um dos legados da escravidão no Brasil é o tratamento oferecido para as empregadas domésticas, porque, na generalidade, são mulheres, na sua maioria, que desenvolvem essa atividade laboral. Durante muito tempo, seus direitos trabalhistas foram negados. E um dos principais artifícios utilizados para fazer essa negativa era se apropriar dessa pessoa como se fosse da família. É algo que a gente escuta com frequência, inclusive até os dias de hoje. E parte das pessoas que são submetidas a essa escravidão contemporânea são pessoas que trabalham dentro das casas daqueles que têm maior poder aquisitivo. Os movimentos espíritas brasileiros são formados tipicamente por pessoas que têm uma renda média, média alta e alta. Portanto, são pessoas que têm condição de pagar pelos serviços de empregados domésticos. Compete, então, aos espíritas analisarem como que realizam a contratação desses serviços. Porque, do contrário, se não for respeitados os direitos dessas pessoas, uma remuneração decente, adequada para suas necessidades, o respeito ao seu limite de trabalho, ao seu direito de ir e vir, porque não é uma pessoa da família, é uma pessoa que presta um serviço, que foi contratada para isso. Do contrário, se os espíritas não estiverem respeitando essas noções mínimas de contrato da atividade laboral, então os próprios espíritas estarão praticando abusos sobre essas pessoas, violando tanto a legislação vigente quanto violando as próprias leis divinas. É algo que nós devemos nos atentar com bastante seriedade, como nós conduzimos as nossas práticas, para que não caiamos na hipocrisia de adotar um discurso de igualdade, de fraternidade no centro espírita, mas nas nossas instâncias, quando estamos na posição de exercer os contratos trabalhistas com pessoas que estejam submetidas ao nosso poder econômico, a gente exerce exatamente o oposto daquilo que a gente prega nas atividades, nas instituições espíritas. É o meu recorte desse tema, desejo que seja útil, peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar o Espiritismo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.